Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Antes de desenvolver o tema deste verso, comentemos os seus termos. Se alguém. O dever imposto é para todos os que desejam se unir aos seguidores de Cristo e alistar sob a sua bandeira. Se alguém quer. O grego é muito enfático, significando não somente o consentimento da vontade, mas o pleno propósito de coração, uma resolução determinada. Vir após mim, como um servo sujeito ao seu mestre, um estudante ao seu professor, um soldado ao seu capitão. Negue. O grego significa negar totalmente, negar a si mesmo, sua natureza pecaminosa e corrompida. E tome, não passivamente sofra ou suporte, mas assuma voluntariamente, adote ativamente sua cruz, que é desprezada pelo mundo, odiada pela carne, mas que é a marca distintiva de um cristão verdadeiro. E siga-me. Viva como Cristo viveu, vivendo em Cristo e pelo seu poder. Por sua graça soberana, viva para a glória de Deus. O contexto imediato é mais solene e impressionante. O Senhor Jesus tinha acabado de anunciar aos seus apóstolos, pela primeira vez, a aproximação da sua morte de humilhação. Verso 21. Pedro se assustou e disse: tem compaixão de ti, Senhor. Verso 22. Isto expressou a política da mente carnal. O caminho do mundo é a procura para si mesmo e a defesa de si mesmo. Tenha compaixão de ti é a soma de sua filosofia, do humanismo, do homem natural. Mas a doutrina de Cristo não é salva a ti mesmo, mas sacrifica a ti mesmo. Cristo discerniu no conselho de Pedro uma tentação de Satanás. Verso 23. E imediatamente a rejeitou. Então, voltando-se para Pedro, disse: não somente deve o Cristo subir a Jerusalém e morrer, mas todo aquele que desejar ser um seguidor dele deve tomar sua cruz. Verso 24. O deve é tão imperativo num caso como no outro. Mediatoriamente, a cruz de Cristo permanece sozinha, mas experiencialmente ela é compartilhada por todos que entram na vida. O que é um cristão? Alguém que sustenta a membresia em alguma igreja terrena? Não. Alguém que crê num credo ortodoxo? Não. Alguém que adota um certo modo de conduta? Não. O que então é um cristão? Ele é alguém que renunciou a si mesmo e recebeu a Cristo Jesus como Senhor, como está em Colossenses 2,6. Ele é alguém que toma o jugo de Cristo sobre si e aprende dele, que é manso e humilde de coração. Ele é alguém que foi chamado à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, como está em 1 Coríntios 1,9. Comunhão em sua obediência e sofrimento agora, em sua recompensa e glória no futuro sem fim. Não há tal coisa como pertencer a Cristo e viver para agradar a si mesmo. Não cometa engano neste ponto. E qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 24, disse Cristo. E novamente ele declarou: mas aquele, ao invés de negar a si mesmo, que me negar diante dos homens, não para os homens, é conduta, o caminhar que está em vista aqui. Também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mateus 10, 33. A vida cristã começa com um ato de autorrenúncia e é continuada pela automortificação, como está em Romanos 8,13. A primeira pergunta de Saulo de Tarso, quando Cristo o apreendeu, foi: Senhor, que queres que eu faça? A vida cristã é comparada com uma corrida, e o corredor é chamado para deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia. Hebreus 12:1. Cujo pecado é o amor por si mesmo, o desejo e a determinação de ter o nosso próprio caminho, como está em Isaías 53:6. O grande alvo, fim e tarefa posta diante do cristão é seguir a Cristo, seguir o exemplo que ele nos deixou, como está em 1 Pedro 2:21. E ele não agradou a si mesmo,
como está em Romanos 15:3. E há dificuldades no caminho, obstáculos na estrada, dos quais o principal é o ego. Portanto, este deve ser negado. Este é o primeiro passo para se seguir a Cristo. O que significa para um homem negar a si mesmo totalmente? Primeiro, isso significa o completo repudiar de sua própria bondade. Significa cessar de descansar sobre quaisquer obras nossas para nos recomendar a Deus. Significa uma aceitação sem reservas do veredicto de Deus que todas as nossas justiças, nossas melhores performances são como trapo de imundície, como está em Isaías 64:6. Foi neste ponto que Israel falhou, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Romanos 10:3. Agora, contraste com a declaração de Paulo, e seja achado nele, não tendo justiça própria. Filipenses 3:9. Para o homem negar a si mesmo totalmente, deverá renunciar completamente sua própria sabedoria. Ninguém pode entrar no reino dos céus a menos que tenha se tornado como criança, como está em Mateus 18:3. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Isaías 5:21. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Romanos 1:22. Quando o Espírito Santo aplica o Evangelho em poder numa alma, é para destruir os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:5. Um moto sábio para todo cristão adotar é: não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Para um homem negar a si mesmo totalmente, deverá renunciar completamente sua própria força. É não confiar na carne, como está em Filipenses 3:3. É o coração se curvando à declaração positiva de Cristo: sem mim, nada podeis fazer. João 15:5. Este é o ponto no qual Pedro falhou, em Mateus 26:33. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Provérbios 16:18. Quão necessário é, então, que prestemos atenção a 1 Coríntios 10:12. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe que não caia. O segredo da força espiritual reside em reconhecer nossa fraqueza pessoal. Veja Isaías 40:29 e 2 Crônicas 12:9. Então, fortifiquemo-nos na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:1. Para o homem negar a si mesmo totalmente, deverá renunciar completamente sua própria vontade. A linguagem do não salvo é: não queremos que este homem reine sobre nós. Lucas 19:14. A atitude do cristão é: para mim, o viver é Cristo. Filipenses 1:21. Honrá-lo, agradá-lo, servi-lo. Renunciar sua própria vontade significa atender à exortação de Filipenses 2:5. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual é definido nos versos que imediatamente seguem como de abnegação. É o reconhecimento prático de que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço, como está em 1 Coríntios 6:19 e 20. É dizer com Cristo: não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Marcos 14:36. Para um homem negar a si mesmo totalmente, deverá renunciar completamente suas luxúrias ou desejos carnais. O ego do homem é um feixe de ídolos, diz Thomas Menton, o grande puritano. E estes ídolos devem ser repudiados. Os não cristãos são amantes de si mesmos. 2 Timóteo 3:1. Mas aquele que foi regenerado pelo Espírito diz com Jó: eis que sou vil. Jó 40, verso 4. Eu me abomino. Jó 42:6. Dos não cristãos está escrito: todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Filipenses 2:21. Mas dos santos de Deus está registrado: eles não amaram a sua vida até a morte. Apocalipse 12:11. A graça de Deus está ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente.
Tito 2:12. Esta negação do ego que Cristo requer de todos os seus seguidores deve ser universal. Não há nenhuma reserva, nenhuma exceção feita. Nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Romanos 13:14. Deve ser constante, não ocasional. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Deve ser espontânea, não forçada, realizada com satisfação, não relutantemente. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. Ó, quão impiamente o padrão que Deus colocou diante de nós tem sido rebaixado. Como isso condena a vida acomodada, agradável à carne e mundana de tantos que professam, mas de maneira vã, que eles são cristãos. E tome a sua cruz. Isso se refere não à cruz como um objeto de fé, mas como uma experiência na alma. Os benefícios legais do Calvário são recebidos através do crer, quando a culpa do pecado é cancelada. Mas as virtudes experimentais da cruz de Cristo são somente desfrutadas à medida que somos, de modo prático, conformados com a sua morte, como está em Filipenses 3:10. É somente à medida que realmente aplicamos a cruz às nossas vidas diárias, regulamos nossa conduta pelos seus princípios, que ela se torna eficaz sobre o poder do pecado que habita em nós. Não pode haver ressurreição onde não há morte, e não pode haver andar prático em novidade de vida até que carreguemos no corpo o morrer do nosso Senhor Jesus, como está em 2 Coríntios 4:10. A cruz é o sinal, a evidência do discipulado cristão. É sua cruz e não o seu credo que distingue um verdadeiro seguidor de Cristo do mundano religioso. Agora, no Novo Testamento, a cruz tem o significado de realidades definidas. Primeiro, ela expressa o ódio do mundo. O Filho de Deus veio aqui não para julgar, mas para salvar, não para punir, mas para redimir. Ele veio aqui cheio de graça e verdade. Ele sempre esteve à disposição dos outros, ministrando aos necessitados, alimentando os famintos, curando os enfermos, libertando os possessos pelo demônio, ressuscitando os mortos. Ele era cheio de compaixão, gentil como um cordeiro, inteiramente sem pecado. Ele trouxe com ele felizes notícias de grande alegria. Ele procurou os perdidos, pregou aos pobres, todavia não desdenhou dos ricos. Ele perdoou pecadores. E como ele foi recebido? Que tipo de recepção os homens lhe deram? Eles o desprezaram e rejeitaram. Isaías 53:3. Ele declarou: eles me odeiam sem uma causa. João 15:25. Eles tiveram sede de seu sangue. Nenhuma morte ordinária os apaziguaria. Eles demandaram que ele deveria ser crucificado. A cruz, então, foi a manifestação do ódio inveterado do mundo pelo Cristo de Deus. O mundo não mudou. Não mais do que o etíope pode mudar sua pele ou o leopardo suas manchas. O mundo e Cristo ainda estão em aberto antagonismo. Por conseguinte, está escrito: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. É impossível andar com Cristo e comungar com Ele até que tenhamos nos separado do mundo. Andar com Cristo necessariamente envolve compartilhar sua humilhação. Saiamos, pois, a Ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Hebreus 13:13. Isso foi o que Moisés fez. Veja Hebreus 11:24-26. Quanto mais próximo eu andar de Cristo, mais eu serei mal entendido, como está em 1 João 3:2. Ridicularizado, como está em Jó 12:4. E detestado pelo mundo, como está em João 15:19. Não cometa engano aqui. É extremamente impossível continuar com o mundo e ter comunhão com o Santo Cristo. Portanto, tomar minha cruz significa que eu deliberadamente convido a inimizade do mundo através da minha recusa em ser conformado a ele, como está em Romanos 12:2. Mas o que importa o olhar carrancudo do mundo se estou desfrutando os sorrisos do Salvador?
Tomar minha cruz significa uma vida voluntariamente rendida a Deus. Como o ato dos homens ímpios, a morte de Cristo foi um assassinato. Mas como o ato do próprio Cristo, foi um sacrifício voluntário, oferecendo a si mesmo a Deus. Foi também um ato de obediência a Deus. Em João 10,18, ele disse: ninguém, falando de sua vida, tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. E por que ele o fez? Suas próximas palavras nos dizem: este mandato recebi do meu Pai. A cruz foi a suprema demonstração da obediência de Cristo. Nisto, ele foi nosso exemplo. Uma vez mais citamos Filipenses 2,5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E nos versos seguintes, nós vemos o amado do Pai tomando a forma de um servo e tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Agora, a obediência de Cristo deve ser a obediência do cristão, voluntária, alegre, sem reservas, contínua. Se esta obediência envolve vergonha e sofrimento, acusação e perda, não devemos nos acovardar, mas pôr o nosso rosto como um seixo, como diz Isaías 50, verso 7. A cruz é mais do que o objeto da fé do cristão. Ela é o sinal de discipulado, o princípio pelo qual sua vida deve ser regulada. A cruz significa rendição e dedicação a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, verso 1. Esta é a lógica inevitável do Calvário. Somos chamados para seguir o exemplo de Cristo, para a companhia de seus sofrimentos e para ser participantes em seu serviço. Assim como Cristo a si mesmo se esvaziou, como está em Filipenses 2,7, assim devemos fazer. Assim como ele veio para servir e não para ser servido, como está em Mateus 20, 28, assim devemos ser. Assim como ele não agradou a si mesmo, como está em Romanos 15, 3, assim devemos fazer. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Mateus 16, 25. Palavras quase idênticas a estas são encontradas novamente em Mateus 10, 39, Marcos 8, 35, Lucas 9, 24, 17, 33 e João 12, 25. Certamente, tal repetição mostra a profunda importância de notar e prestar atenção a este dito de Cristo. Ele morreu para que nós pudéssemos viver, João 12, 24, e assim devemos fazer, como está em João 12, 25. Como Paulo, devemos ser capazes de dizer: em nada tenho a minha vida por preciosa. Atos 20, 24. A vida que é vivida para a gratificação do ego neste mundo está perdida para a eternidade. A vida que é sacrificada para os interesses próprios e rendida a Cristo será achada novamente e preservada durante toda a eternidade. Um jovem universitário graduado, com prospectos brilhantes, respondeu ao chamado de Cristo para uma vida de serviço a Ele na Índia, entre a casta mais baixa dos nativos. Seus amigos exclamaram: que tragédia! Uma vida lançada fora. Sim, perdida, até onde diz respeito a este mundo, mas achada novamente no mundo por vir.